seja muito bem-vindo ao Especial Coronavírus. Desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, tem crescido a procura pelo Poder Judiciário. São milhares de ações relacionadas ao impacto do novo coronavírus em diversas esferas. Desde processos contra as medidas que flexibilizam a legislação trabalhista nesses períodos, a pedidos de leitos em unidades de terapia intensiva, até habeas corpus pedindo a soltura de presos que integram o grupo de risco da doença. Num período em que a justiça precisa dar respostas rápidas a quem precisa, em tempos de reflexão, de solidariedade, empatia, a conciliação e a mediação de conflitos são cada vez mais necessárias. O Especial Coronavírus de hoje apresenta a nova lei que regulamenta a conciliação por videoconferência nos juizados especiais cíveis e mostra a iniciativa de tribunais de todo o país que estão criando mecanismos que priorizam o diálogo entre as partes na fase pré-processual. E a minha convidada de hoje é a advogada Luciana Gouveia, que é especialista em mediação e conciliação de conflitos. Ela fala conosco direto do Rio de Janeiro, pela internet. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Muito boa tarde, Rafaela. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde aí, os telespectadores. Muito boa tarde para todos. Muito boa tarde, a senhora. Mais uma vez, eu queria que a senhora começasse explicando a diferença entre mediação e conciliação. Parece até ferramentas, né, idênticas, mas não. São muito parecidas, né? Tanto a mediação quanto a conciliação, elas fazem parte aí das medidas que são possíveis de usar para que acabem os conflitos, né? Para a eliminação de conflitos. E, além da mediação, da conciliação, uma que todo mundo conhece é a negociação, né? Negociação a gente faz o dia inteiro, todos os dias, mas você ainda pode chamar uma parte para ajudar na negociação. Já a conciliação, da ideia, existe uma lei, no próprio CPC, aliás, a lei é o próprio Código de Processo Civil, agora que foi relançado em 2015, que determina regras para conciliações e mediações. Tem um capítulo inteiro falando de conciliadores e mediadores. E lá fica bem clara essa diferença. Que o conciliador, ele vai ajudar, vai orientar, vai sugerir soluções para aquela confusão que está acontecendo ali, aquele litígio. Enquanto o mediador, não. O mediador vai buscar soluções consensuais, vai buscar assim, o melhor, o que as partes realmente estão interessadas, para que a partir dali surja alguma boa solução. Lembrando que tanto o conciliador quanto o mediador, eles não têm como dizer para as partes como elas devem decidir. É a parte quem decide no final, as partes no caso, né? A proposta de um conciliador e um mediador é tão somente para que eles auxiliem esse caminho de chegada a um acordo em comum e, de preferência, um acordo que a gente chama de ganha-ganha, onde todas as partes vão ganhar de alguma forma. É lógico que as partes provavelmente vão ter que ceder também, mas a ideia é que elas ganhem também no final. O conciliador ou o mediador, ele necessariamente precisa ser um operador do direito? Não necessariamente. Quando foram definidas essas leis, né, porque existe uma lei também lá de 2015, que ela é específica falando de mediação. Existe, então, o próprio Código de Processo Civil também falando desses mediadores e conciliadores, mas em todas essas leis é dito que, se a parte optar por fazer mediação ou conciliação, ou até negociação, com alguém que não faça parte, por exemplo, do corpo jurídico, que não tenha um certificado de mediador ou conciliador, não tem problema. O que interessa é que as partes envolvidas na mediação e na conciliação, elas estejam de acordo com aquela pessoa que vai prestar aquele serviço. Então, assim, normalmente, numa mediação, numa conciliação feita dentro do judiciário, né, porque exatamente esse Código de Processo Civil novo veio com a ideia de que todos os processos é necessária e obrigatória a tentativa de uma mediação no início, logo de cara, tanto que nós advogados, quando fazemos o pedido inicial, né, a parte vem e pede para a gente pedir alguma coisa, reclamar alguma coisa, no pedido inicial já tem que constar se eu não quiser uma mediação, avisando, nós não queremos mediação. E a outra parte também que eu estou chamando para juízo, também vai ter que dizer se ela não quer a mediação, porque se ninguém disser nada, o juiz entende que vai ter mediação e ele chama no início
para uma mediação. Então, assim, nesse momento dessa mediação no judiciário, que pode ser feita tanto no início do processo quanto no meio do processo, qualquer das partes pode requerer uma mediação, essa mediação vai ser feita com o pessoal que o judiciário certifica. Mas nada impede que, se eu nem entrei ainda com um processo judicial, né, que eu chame um mediador para trabalhar essa questão extrajudicialmente, como a gente fala, fora do judiciário. Se não conseguirmos acertar, aí sim, vamos ter que levar isso para o judiciário. Doutora Inclusive, Rafael, Luciana, o judiciário ele está cada vez mais tecnológico, principalmente em tempos de pandemia, né? Qual que é a diferença da conciliação sim. virtual, que foi instituída agora recentemente por lei, e a conciliação presencial? Então, essa conciliação virtual, ela já vinha sendo tratada, aí até no próprio Código de Processo Civil já vem sendo citado que é possível fazer, eles não falavam em conciliação, mas falavam nessas audiências, julgamentos por videoconferência. Só que agora, com essa situação, né, essa emergência aí da pandemia, isso precisou ser acelerado. E a diferença básica é porque, como o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais de todo o país determinaram que não podem existir atos presenciais nesse momento, ou seja, a gente não pode ir ao tribunal, a não ser que seja uma questão emergencial, e aí tem uma série de definições de por quais motivos você poderia ir fisicamente ao tribunal para requerer alguma coisa, mas se não for uma questão dessas, a gente não pode ir presencialmente ao tribunal. E aí a solução para a justiça não parar, que a justiça não pode parar, né, é um serviço essencial, é fazer a conciliação por videoconferência. Então, na presencial vão estar as partes presentes, diante de um juiz, diante de um conciliador, né, diante de um mediador, porque a primeira fase, normalmente em juizados especiais, é com um conciliador, um mediador, e depois é que vem o juiz para tratar da questão. E nessa videoconferência, cada parte vai estar no seu local, né, e existe, inclusive, uma plataforma, já existia do CNJ, eles estão aperfeiçoando, e hoje saiu a notícia de que eles vão criar uma plataforma mais poderosa ainda para esse tipo de serviço, onde essas partes vão poder se falar, vai poder haver gravação, né? Porque hoje estão fazendo com WhatsApp, com essas tecnologias soltas, e a ideia é que isso tudo seja levado para o judiciário, seja uma plataforma do judiciário. Agora, quem não tem acesso à internet, por exemplo? Eu vi numa das regulamentações da Bahia, eu vi que eles estão falando que no caso da pessoa não ter acesso à internet, não tem jeito, vai ser suspensa até a hora que a pessoa puder ter acesso a essa tecnologia e puder pedir uma nova audiência, uma nova conciliação, uma nova mediação. Agora, a ideia é que, como tudo isso é muito novo, quer dizer, as instituições estão todas se reorganizando. Então, provavelmente, as OABs, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, das localidades, podem pensar em criar salas para atender a essas pessoas que não têm, né, em casa aparelhos que possam ser usados numa videoconferência, que hoje um simples celular pode ser usado numa videoconferência. Eu mesmo estou falando aqui com vocês, eu estou usando meu aparelho de telefone. Então, assim, para essas pessoas que não têm esses aparelhos, não sabem mexer com tecnologia, que ainda tem esse problema, né? Então, pode ser que a Ordem dos Advogados, por exemplo, crie esse tipo de sala para atender essas pessoas, ou o próprio Poder Judiciário, né? Existe hoje já, que também foi criado aí por determinação do CNJ, são os NUPEMEX e os SEJUCs, que eles trabalham diretamente com conciliação e mediação. Provavelmente, o pessoal dos NUPEMEX vão se adaptar e criar algum local em que possam receber essas pessoas. Os SEJUs são centros, né, de atendimento que valorizam justamente a mediação e a conciliação. Doutora Luciana, quais os principais aspectos daquela lei que foi aprovada no finalzinho de abril, que é a 13994, regulamentando a videoconferência no âmbito dos juizados especiais? O que a senhora destaca? Olha, essa lei foi muito importante, né? Na verdade, ela é bem pequenininha, ela só alterou lá a lei mesmo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, determinando essa possibilidade das videoconferências para as conciliações, e ela explica, e ela determina o seguinte, que se a parte que está sendo chamada não comparecer ou não quiser
eles podem decidir não fazer a conciliação, mas se a parte combinou fazer a conciliação e ela não comparece, então o juiz pode, de ofício, né, que a gente fala, ele vai lá, pega o que ele viu já no processo até ali e dá a sentença final. Então, assim, se decidiu fazer conciliação por videoconferência, se assentiu nesse sentido que vamos fazer a conciliação por videoconferência, é importante tanto autor quanto réu estarem presentes, porque o autor, por exemplo, normalmente, mesmo quando era videoconferência, se não estiver presente, já paga uma multa, né? E agora, o que eles chamam do demandado também tem que estar presente, porque senão não faz sentido. Você cria todo um aparato no judiciário, dá todo um trabalho para o judiciário e aquilo ali não se concretiza. Doutora Luciana, essa lei, ela traz um marco temporal, ou seja, a audiência, a conciliação, a mediação por videoconferência, ela só vai acontecer durante esse período de pandemia? Não é isso que está definido, não. Pode ser, eles dizem que ela pode ser ampliada por tempo, né? Seguir adiante, e eu estou achando que essa vai ser uma nova tendência, porque eu não sei se vocês já devem ter verificado que a produtividade dos tribunais de justiça aumentou e muito com a história de não estarem tendo os acessos presenciais. Então, eu acho que daqui para frente, a possibilidade de audiência videoconferência, assim, pode ser que isso aí vire moda mesmo e vá em frente por todos os tempos. Exemplo disso é que hoje em dia existem startups que já trabalham com esse tipo de coisa, né, e fazem extrajudicialmente. Tem uma startup que chama Justify, inclusive, que ela não faz mediação, mas ela recomenda que os advogados recomendem aos seus clientes que façam a mediação direto com as empresas. Isso porque, alguns anos atrás também, foi criado um mecanismo que o governo veio e disse para essas grandes empresas, de light, empresa de luz, né, de telefônicas, bancos e mais, que eles teriam que criar departamentos internos para atender as reclamações, a possibilidade de conciliação de mediação dos pedidos das pessoas que estão usufruindo daqueles serviços antes que elas fossem ao judiciário. Por quê? Se todo mundo entrar no judiciário, o judiciário já está abarrotado de processos, o judiciário vai travar, vai parar. Então, as empresas foram obrigadas a criar esses departamentos e existem essas, então, que são chamadas de startups hoje, e é tudo feito por internet também, por isso que acho que isso não vai mudar, que já estão recomendando que a pessoa física que tem problema com uma empresa, por exemplo, antes de entrar no juizado especial, que ela entre em contato com essas empresas e tente negociar, tente que exista ali uma negociação, uma conciliação, uma mediação para solucionar o problema. Quer dizer, a dor de cabeça, né, ameniza a dor de cabeça, e para o judiciário a gente está falando de economia de tempo, de dinheiro, um processo muito mais rápido, né? Doutora, eu vou pedir licença da nossa conversa agora, porque falando em medidas excepcionais frente à pandemia da Covid-19, o TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, desenvolveu uma plataforma virtual de conciliação para ações que envolvam a pandemia do novo coronavírus. E entre as principais demandas estão as requisições de medicamentos, equipamentos e leitos hospitalares. O objetivo é uniformizar o atendimento, agilizar os processos e a comunicação entre as partes. Vamos agora ouvir o coordenador do Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o desembargador federal Paulo Sérgio Domingues. O tribunal buscou desenvolver uma plataforma que facilite a comunicação entre o demandante e o demandado naquelas ações que digam respeito à Covid-19. Assim que o magistrado recebe uma ação em que ele verifique que existe essa possibilidade de acordo, ele pode encaminhar o processo para o Gabinete da Conciliação, que cuida de contatar tanto a procuradoria responsável pela defesa do ente público, como também aquele próprio ente responsável pelo cumprimento de uma eventual decisão judicial que venha a ser proferida. Este contato permite que se possa encontrar a possibilidade de solucionar a questão, seja da maneira que o demandante quer, seja de alguma forma alternativa. E com isso se impede que um processo judicial acabe sendo ajuizado ou que prossiga durante muitos anos. Esse tipo de plataforma pode ser utilizado tanto em demandas ainda não ajuizadas, como naquelas que os juízes já estão analisando os casos concretos. Nós já tivemos várias demandas, 23 até agora no total, tanto individuais
que falam de distribuição de remédios ou até mesmo do benefício emergencial, como também demandas coletivas de iniciativa do Ministério Público Federal ou da Defensoria Pública da União, em que nós estamos tentando conversar para ver a possibilidade de atendimento daquilo que foi requerido. Uma daquelas que já teve sucesso, por exemplo, foi uma demanda ajuizada, ou que não chegou a ser ajuizada, pela Defensoria Pública da União, para analisar os critérios, os mecanismos de logística para a distribuição de remédios pelas farmácias populares. As explicações fornecidas foram entendidas como satisfatórias e com isso se evitou o ajuizamento de uma demanda que poderia se arrastar por muito tempo. Quer dizer, belíssima e necessária iniciativa, principalmente nesse momento em que a população precisa do Poder Judiciário e o Judiciário deve responder a essas demandas o mais rápido possível. Bom, vamos voltar à conversa aqui com a doutora Luciana. Doutora Luciana Gouveia, nós vemos iniciativas não só em São Paulo, em vários estados, inclusive depois da resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né? CNJ este que desde o início lá da sua criação vem incentivando, né, a mediação e a conciliação. Essa consciência também dos juízes, ela é importante para a gente poder fortalecer esses instrumentos? Certamente. E agora é determinado desde sempre que o juiz, lá também falando de novo do Código de Processo Civil, tá? Que o juiz desde sempre busque esses meios de conciliação. Mesmo quando ultrapassada essa fase de conciliação e mediação nos processos judiciais, que é lá no iniciozinho deles, é obrigação do juiz, no momento da audiência, que a gente fala que é de instrução e julgamento, né, onde vão ser apresentadas as provas, as testemunhas, é obrigação do juiz ir também a tentar fazer uma tentativa ali de conciliação. Então, é importantíssimo que os juízes estejam atentos a isso e, principalmente, os advogados. Por quê? O advogado, especialmente na faculdade, ele é treinado com aquele espírito combativo. E o importante é que ele vá para uma sessão de mediação com espírito colaborativo, que é totalmente diferente. Falou a palavra interessante, combativo, né? O Brasil também tem essa cultura de diálogo? Ou a gente, ao contrário, né? O brasileiro está cada vez mais demandando o Poder Judiciário, tentando resolver os conflitos na justiça. É uma coisa cultural ou a gente já está mudando essa realidade? Infelizmente, ainda é cultural. Isso aí, olha, eu falo de mediação há muito tempo. Você vê, desde 2006, o CNJ está aí focando com a história da mediação e tem uns dados aí que saíram no relatório do CNJ, o relatório de 2019, falando que parece que de 2005, 2006 para cá, só aumentou em 0,5% essa possibilidade de aumentar essas mediações, quer dizer, é muito pouco ainda, porque o brasileiro ainda acha que precisa entregar para um juiz, né, togado, tomar a decisão, quando não é a melhor solução. Você vê, os países de primeiro mundo não agem dessa forma. Os países de primeiro mundo, no primeiro momento, buscam uma mediação, buscam uma conciliação, uma negociação. Às vezes eles partem para a arbitragem, que é outro sistema, que tem um julgamento também mais de acordo com o que as partes determinarem. Então, assim, é porque nesse momento que você está fazendo uma conciliação ou uma mediação, o interesse está ali presente das partes. Se vem uma terceira pessoa, que é um juiz, para julgar e determinar, pode ser que aquilo não saia tão bom como sairia, né, se aquelas partes organizadas, auxiliadas por mediadores experientes, chegassem ali a um acordo. Quer dizer, então, assim, a conciliação, né, sempre o melhor remédio constitucional, vamos colocar assim, o diálogo, né? Porque as partes, elas sabem até quando cada um pode ceder, negociar. Eu acho que, de repente, em tempos de pandemia, a população pode se conscientizar mais e refletir, né? O que a gente espera, doutora. Bom, ainda mais com essa criação dessas plataformas todas, que vão facilitar esse processo de conciliação e mediação. Essa nova plataforma que o CNJ está lançando, que diz que vai lançar daqui a uns 40 dias, é específica para conciliação e mediação, e específica para questões ligadas a essa pandemia do Covid. Então, a ideia é que as pessoas aprendendo a usar
né, essa plataforma, porque é a história que você falou, vai pedir remédio, vai reclamar. Hoje em dia a gente está com muito problema dos contratos que estão sendo descumpridos, porque a escola não está funcionando, né, tem uma série de coisas acontecendo, os contratos trabalhistas. Isso tudo, se as pessoas levarem isso para um processo judicial, nossa, não vão acabar nunca esses processos. O judiciário já tem tantos processos, né? Quer dizer, a gente vai juntar a demanda da Covid-19 com os processos que já estão em andamento, enfim, muita coisa não tem condição. Bom, e falando em diálogo, em mediação, conciliação, o cenário de uma das situações mais dramáticas da pandemia, a cidade de Manaus, também tem incentivado o diálogo, a conciliação. Por lá, o acordo entre as partes é regra e a judicialização ela só deve ocorrer em último caso. Até porque o processo judicial, com presença de entes públicos, como o Estado do Amazonas, é demorado. E em tempos de pandemia, colapso na rede hospitalar, índices altíssimos de mortes, Manaus não pode esperar pelo desfecho de um processo. O tempo é exíguo e as soluções têm que ser rápidas. Por isso, compartilho a minha experiência com as conciliações que venho realizando e com os resultados que tenho obtido. Em uma única ação civil pública, já realizei 3 sessões de conciliação e, com toda certeza, os resultados almejados foram muito bons. Até porque não existe um conflito de interesses. As partes almejam o mesmo resultado. O poder público compromete-se com a vida. O enfermo almeja o restabelecimento da sua saúde, de tal sorte que, se não há conflito, por que não conciliar? A conciliação é saudável, é rápida e resolve o conflito, sobretudo quando este conflito diz respeito a um bem valioso como a vida. E conciliar é legal. É esse o slogan de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça que busca justamente incentivar essas ferramentas. Vamos voltar aqui com a doutora Luciana. Eu lembrei do Conciliar é Legal, tem tantas outras campanhas, né? Não só do CNJ, como, enfim, de outras esferas do Poder Judiciário, advogados também que vêm se mobilizando. Quer dizer, a gente viu o juiz de Manaus, doutora Luciana, em situações assim drásticas, né? Sensíveis como essa em que vivemos da pandemia, ela é mais que necessária, deveria ser obrigatória. As partes deveriam ser obrigadas a optar pela mediação. É claro que hoje não há uma obrigação nesse sentido, mas, de repente, fica aí a dica para uma medida mais drástica, uma imposição, porque o momento é muito sério, né? Eu acho que esse é um grande momento de virada dessa história, né? Eu digo que esse vírus aí está trazendo alguns pontos positivos, apesar de toda a desgraça que está trazendo também, mas, assim, é um momento de olhar para essa história da conciliação e da mediação com bons olhos, com os olhos de quem quer ver mesmo que são sistemas que podem trazer boas soluções. Porque você poder conduzir a pessoa... Porque, assim, quando a gente faz, né, participa de uma mediação, de uma conciliação, é muito fácil ver que, às vezes, os interesses não são opostos, eles se complementam. Então, na hora que tem ali um especialista que consegue detectar isso, às vezes é só mudar uma palavra, às vezes é só acrescentar um item e aquilo se resolve. E aquilo levaria, sei lá, 5, 10 anos num processo judicial, pagando custos judiciais, pagando advogado, e as partes se chateando e o tempo passando. Isso é muito ruim, porque a vida nossa aqui brasileira está em uma média de uns 70 anos. Então, se você faz um processo que dura 7, 10 anos, olha quanto tempo da sua vida foi. Quando, se tivessem especialistas ali para ajudar numa negociação, entendeu? Uma composição, a coisa poderia se resolver, às vezes em 2, às vezes em 3 sessões se resolveria. Agora, como é que é o poder de convencimento da senhora? As partes estão ali resistentes? Como é que a senhora consegue convencer ali para optar pela mediação ou pelo diálogo? A senhora que é especialista nessa área, né? Na verdade, assim, eu não gosto de convencer ninguém de nada, né? E a ideia é como se fosse dando uma aula, explicando mesmo, para que as pessoas se assenhorassem, elas vão se assenhorar dessa ideia e elas vão dizer assim, olha, não é que é melhor fazer uma mediação? Elas não vão saber que fui eu que sugeri, entendeu? Assim, eu vou sugerir, mas tem todo aquele desconforto que não, que tem que vir um juiz, tem que mandar. O
Porque no final as pessoas estão querendo que o juiz vá lá e dê um tapa na cara do outro. Mas não é isso que acontece, que quando a gente vai para um processo judicial, a briga é tão desgastante que as duas partes, vamos pensar em duas partes, né? As duas partes acabam se sentindo estapeadas, porque a briga continua, e é mais um round, e paga mais custas, e tem mais um recurso. Então, assim, aquela sensação que eu acho que as pessoas esperam, né, de uma decisão judicial, que vai lá, vai bater o martelo e vai me dar razão. Não é tão simples assim. Então, quando eu estou lá diante de um impasse, né, eu trabalhei uns 4 ou 5 anos no Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados aqui no Rio de Janeiro, e eu fazia exatamente conciliação, ponto. E era conciliação entre os advogados. Então, o advogado brigava com o advogado, e tem muita briga de advogado com advogado, né, especialmente por conta de honorários, ou então porque pegou meu cliente, essas coisas. E aí eles passavam pela minha sala, era uma primeira etapa de conciliação. E assim, vinham com aquela má vontade toda, que queriam uma decisão do órgão lá superior, né, do Tribunal de Ética da OAB, e muitos deles a gente só conversando, botando um para explicar a questão, o outro para explicar também, acabavam que eles mesmos é que criavam a solução. Então, essa é o melhor dos mundos, tanto na conciliação quanto na mediação. A gente faz de uma também, forma... né, doutora Luciana? Cada um podia ter a sua consciência, né? Eu vou chamar agora mais um VT. A gente vai agora para mais uma iniciativa que vem da maior cidade do país. A Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo editou regulamentos sobre os procedimentos judiciais em face da pandemia da Covid-19. Entre eles está o que institui um projeto piloto de conciliação e mediação pré-processuais para disputas empresariais, em virtude dos efeitos da doença. Com a palavra, a juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça, a doutora Carla Temes Lagrota Germano. Vamos ouvir. Obrigada, TV Justiça, pelo convite de participar desse debate. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo recebeu o projeto piloto de conciliação e mediação pré-processual para disputas empresariais decorrentes das medidas de combate à Covid-19. Esse projeto foi elaborado pelos juízes que atuam junto às varas empresariais e de arbitragem em seus conflitos, que são varas especializadas nessas matérias, e se tornou o provimento número 11 da Corregedoria Geral, 11 de 2020, que foi publicado no dia 17 de abril de 2020, ou seja, há menos de um mês. E tem sido um sucesso, um número de pedidos, de informações e pessoas buscando maiores esclarecimentos sobre como efetuar e como realizar essa audiência tem sido muito grande. Nessa próxima semana, teremos 2 audiências, as primeiras audiências que foram agendadas a pedido de devedores buscando seus credores para fazer algum plano para tentar pagar suas obrigações, saldar as suas obrigações. Isso é muito interessante porque é uma inversão na polarização das ações. Em geral, é o credor que busca o devedor para cobrá-lo. Agora não. Nesse caso, é o devedor que faz a proposta. Interessante, né, Luciana, essa Legal. Reflexão da doutora Carla. E ela fala em disputas empresariais. A conciliação e a mediação, elas podem ser realizadas em qualquer esfera? Qualquer esfera. Inclusive, essa lei que você trouxe agora, essa que foi lançada agora em abril, né, finalzinho de abril, que alterou lá o Código Consumidor, ela trata especificamente dessas questões de pessoas físicas com pessoa jurídica, né? Quer dizer, a pessoa mesmo, o cidadão e as empresas, ou entre empresas, quem forem prestadores de serviço, por exemplo. E, assim, é muito importante. Eu estou apaixonada por essa ideia de que as pessoas comecem a usar essas plataformas, né? Essa de São Paulo, essa que o CNOJ está criando. Aqui no Rio de Janeiro também já estão sendo usadas, não tem uma plataforma específica do Rio de Janeiro, mas eles estão usando aí essas tecnologias, né, de Hangout, de WhatsApp, o que mais for, para fazer as conciliações. Então, eu estou achando que isso vai ser um caminho excelente, porque, de novo, é um jeito de você conseguir o seu direito em tempo razoável. Isso é determinado lá na Constituição, né? Que a gente tem que conseguir o que é de direito e em tempo razoável, mas com esse monte de processos não está dando tempo, o tempo não é razoável. E com o processo da mediação e da conciliação,
a gente vê aí uma grande possibilidade. Bom, muitíssimo obrigada pela participação da senhora, que a senhora continue aí nessa atuação firme da mediação e conciliação, incentivando tantas partes aí para evitar o litígio, a briga. Muito obrigada, doutora Luciana. Eu conversei agora com a advogada Luciana Gouveia. Luciana é lá do Rio de Janeiro, especialista em mediação e conciliação de conflitos. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, se você que nos acompanha tem algum problema e quer resolver esse conflito na justiça, aproveite esse período de pandemia para refletir. A conciliação, como você viu ao longo do programa, é sempre a melhor saída. Ninguém melhor do que as partes para saberem o que podem ceder, o que conseguem negociar. E se precisa de ajuda para chegar a um consenso, isso não tem problema não, porque são diversos os profissionais experientes em mediações e conciliações. Procurar a justiça, ao invés de optar pelo diálogo, pela conciliação, principalmente nesse momento tão sensível em que enfrentamos, não faz sentido sob o ponto de vista emocional, social ou financeiro. O especial Coronavírus de hoje termina aqui. Para rever esta ou outras edições, é só clicar no nosso canal, que é youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.